Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Hoje a gente vai apresentar para a disciplina de Logística e Administração da Construção Civil alguns capítulos do livro Logística Aplicada à Construção Civil, de Hélio Flávio Vieira. Os componentes do grupo são Arthur, Emily e eu, Matheus Ferreira. E a gente vai falar sobre alguns tópicos do livro, que são os capítulos de estratégia, logísticas na construção civil, estratégias do sistema de informação e da tecnologia de informação na construção, tecnologias operacionais, tecnologia de identificação por radiofrequência, e também vamos dar outras referências e alguns exemplos fora do livro. E, por fim, partiremos para a conclusão, para resumir tudo. Já no primeiro tópico, o capítulo que a gente abordou, estratégias na estratégicas logísticas na construção civil, o autor já fez uma observação, que as estratégias elas devem sempre ser analisadas antes da implementação do processo logístico de uma empresa. E para a estratégia, a gente precisa de um planejamento estratégico, né, que começa com os objetivos empresariais da empresa, né? A missão, a visão, os valores e as crenças da organização. Esses objetivos servem para nortear todo o corpo técnico, desde a direção até os operários, de organizar e saber quais são os objetivos da empresa, né? No caso, a análise do ambiente interno também é um fator bem importante, demonstrando os pontos fortes e os pontos fracos da empresa. A análise dos fatores externos e internos. Os externos relacionados ao mercado e os internos relacionados com os sistemas construtivos. E já nesse ponto, os fatores externos, eles devem ser analisados prioritariamente, porque o ramo da construção ele está intimamente ligado às instabilidades econômicas que afetam o nosso país, né? No caso, está intimamente ligado. Já passando a parte da estratégia empresarial em si, a formulação e a escolha da estratégia própria para aquela empresa, né, no caso. E não basta somente a gente fazer e implementar a estratégia empresarial na empresa. A gente também precisa monitorar e saber o que é que está bom, o que é que pode melhorar, o que é que pode ser retirado, o que é que pode ser adicionado à estratégia da empresa. Aí já passando agora para algumas estratégias, alguns exemplos de estratégias usadas na construção civil. A primeira delas é a implementação do processo logístico na empresa, né? Implementar em seus setores uma estratégia administrativa logística, no caso. E ela traz vários benefícios, que um deles é a redução de custos, melhoria na qualidade de serviço e um ganho de produtividade. Todas essas estratégias aqui que eu vou citar para vocês, elas giram em torno dessas palavras-chave: redução de custos, produtividade, ganho em tempo e qualidade de serviço. Já a próxima é a tecnologia da informação, que um exemplo é a utilização de softwares de orçamento, de planejamento, de administração na construção civil, que traz um ganho de eficiência, eficácia e produtividade enorme para a área da construção civil. Mas alguns slides, os próximos slides eu vou falar mais especificamente sobre esse ponto. A incorporação de técnicas construtivas na construção civil também pode ser considerada uma estratégia. A simplificação de tarefas, que tinham uma forma antiga de ser feitas e com essas técnicas, elas são basicamente aumentadas as suas produtividades, no caso. Como, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo que fica mais fácil de entender. Antigamente a gente fazia uma parede de alvenaria, até hoje é feito. Alvenaria de tijolos, argamassa, cimento, essas coisas. Mas uma técnica construtiva que pode ser usada para ter um ganho de produtividade, ganho de redução de tempo, é a utilização de formas para levantar a alvenaria, né? No caso, isso é uma técnica que pode ser aplicada para obter esses benefícios de ganho de tempo, de redução de custos, essas coisas. Uma outra estratégia é a terceirização de serviços, a especialização do profissional, especialização profissional de atividades em determinadas tarefas. Por exemplo, em vez de você contratar um funcionário para que ele faça a limpeza da empresa, você pode contratar uma empresa especializada na limpeza, entendeu? Dos setores da empresa.
E com isso você não tem o vínculo desse operário com a sua empresa de construção, ele é terceirizado e está vinculado a outra empresa. Isso faz com que você reduza muitos custos que poderiam acontecer na sua empresa de construção civil. Outra estratégia é utilizada também a organização do canteiro. Isso aqui é bem intuitivo. Se você tem um canteiro organizado, bem dividido, bem localizado, ele vai agregar muito na melhoria da qualidade do serviço que você está fazendo e vai reduzir muitos custos e perdas de material também. E vai dar um ganho de produtividade bem maior do que se ele fosse totalmente desorganizado. Outra estratégia é um sistema de parceria com os fornecedores de materiais. Se você tem uma parceria com o fornecedor, todo o fluxo de logístico que tem, desde o pedido do seu material até a entrega, ele é bem mais facilitado, bem mais rápido. Se você tiver um sistema de parceria com o seu fornecedor, né? Gerando um fluxo integrado na cadeia de suprimentos que você precisa para a sua empresa. Outra estratégia, a última aqui que eu estou citando, é a industrialização da construção. O processo produtivo do canteiro, ele é substituído ele é substituído e vai para o setor de suprimentos. Como assim? Eu tenho uma imagem aqui para explicar. Se você tem a sua estrutura da sua obra, ela pode ser feita em loco, né, no caso, utilizando formas, mas ela também pode ser industrializada, no caso. Você contratar uma empresa especializada na fabricação dessas peças para que elas você compre e traga e entrega na sua empresa. É bem mais rápido, o controle tecnológico é bem melhor do que se você for fabricar essas peças na sua obra, em loco, né, no caso. Você vai ter um ganho de produtividade, um ganho uma redução de custos, também eu considero, e uma melhoria na qualidade da sua estrutura. Agora, o próximo tópico é estratégia no sistema de informação na construção e tecnologia da informação. Aqui eu já tenho duas frases que resumem bem o que eu vou falar, que é citadas pelo próprio autor do livro, que são: em um mercado competitivo, onde a busca pela eficiência e satisfação do cliente é uma constante, investir na tecnologia, investir em tecnologia é a palavra-chave para que você consiga esses dois fatores, né? Eficiência e satisfação do cliente. E outra frase: quanto maior for o leque de atividades oferecidas, mais a empresa necessitará estar habilitada e atualizada tecnologicamente, e com isso estará conseguindo se destacar em meio aos seus concorrentes, né? Frases aí faladas pelo autor que resumem bem o que eu vou falar. Aí eu trago para vocês alguns exemplos de aplicações da tecnologia da informação na construção. A tecnologia da informação, ela ganha um papel fundamental no setor logístico de qualquer empresa, não só na construção civil, que é o caso que a gente está tratando agora, mas em qualquer empresa. Dispondo de uma gama de ferramentas que podem ser aplicadas em diversos setores da empresa, tais como planejamento, concepção, implementação, operação, execução, comunicação, integração e controle. Todos esses setores, eles podem ser a tecnologia da informação pode ser implementada. E com essa implementação, a tecnologia da informação pode contribuir para uma melhor eficiência nos processos e na produtividade do canteiro de obras e da empresa, como, né, em geral, reduzindo os custos e a qualificação da mão de obra, reduzindo os custos e qualificando a mão de obra do setor que está sendo implementada, né? Aqui eu vou trazer alguns benefícios da TI no gerenciamento de obras da construção civil. O primeiro benefício, e eu considero um dos principais, que é a capacidade de automatizar tarefas, tendo um rápido processamento, uma rápida realização de cálculos e uma confiabilidade e precisão nos resultados. Se você tem uma tarefa que é mais repetitiva, você pode utilizar um software para fazer toda essa tarefa de cálculo e tal. E os resultados elas vão ser bem mais precisos e bem mais confiáveis do que se fosse uma pessoa mesmo fazendo todos esses cálculos, né? Outro benefício é a criação de uma infraestrutura, estabelecimento de servidores para comunicação, troca de informação, troca de arquivos e centralização de informações da empresa em geral, né? No caso, o TI, o técnico de TI ou a tecnologia da informação pode trazer esse benefício. Estruturação para o uso de softwares, né?
uma estruturação de rede de dados e rede de computadores para a operação dos softwares, né? Interligando cada computador, criando um servidor para que todos esses softwares eles possam ser rodados. Softwares de orçamento, de planejamento, administração, tudo isso a tecnologia da informação pode criar esse ambiente para que seja utilizado esses softwares, né? Otimização da gestão empresarial. A tomada das decisões, elas ficam mais assertivas devido aos dados e informações geradas nos processos construtivos. Ou seja, se você tem um dado é, criado por um software, que é um dado mais confiável, a tomada de decisão ela fica bem mais assertiva e bem mais precisa, do que se você não utilizasse esses softwares, né? Aqui acaba a minha parte, agora eu passo a palavra para Arthur. Bom, pessoal, olá a todos. Dando continuidade ao que foi apresentado até agora pelo Matheus, vamos falar sobre tecnologias operacionais. As tecnologias operacionais são aquelas aplicadas nos diversos setores envolvidos na manufatura, agilizando os processos com o aumento da produtividade e redução dos custos. Dessa forma, elas constituem mecanismos fundamentais para o sucesso de gestão das empresas e organizações em geral, e são um amplo campo de estudo em administração e gerenciamento de empresas. Pode passar, Matheus. Agora vamos falar das características das tecnologias operacionais. A atualização constante. Tanto os hardwares quanto os softwares evoluem rapidamente em termos de capacidade de coleta, armazenamento, processamento e acesso de números e imagens. Isso é uma consequência direta devido à nossa inserção no meio técnico, científico e informacional, onde a sociedade necessita de processos rápidos, quase instantâneos. Para isso, investimentos nunca antes vistos foram injetados no ramo da ciência e da tecnologia. Gerenciamento de pessoas e recursos. São largamente utilizados em indústrias manufatureiras e de serviços há muito tempo. Um diferencial de mercado. A implementação de uma nova tecnologia pode reduzir os custos e aumentar a produtividade. Principalmente os aspectos competitivos, que sempre dominarão o mercado, são tecnologias que, se adaptadas às novas especificidades do ambiente construtivo, podem dar uma contribuição bastante significativa ao mesmo. E a implementação do BIM. Hoje, muito se fala a respeito do BIM e das vantagens que se pode agregar no setor da construção civil, mas outra forma de tecnologia continuará aplicada ao gerenciamento das atividades práticas. Pode passar, Matheus. Que são as chamadas tecnologias de identificação por radiofrequência. A tecnologia de radiofrequência permite que as informações de controle logístico de materiais estejam disponíveis e atualizadas em tempo real e oferece mobilidade aos seus usuários. As operações sem estas tecnologias necessitam de um maior controle ou um controle mais trabalhoso, mais demorado e, na maioria das vezes, menos precisos na separação, expedição e elaboração de inventários de produtos ou estoques. Pode passar, Matheus. Bom, agora eu vou detalhar um pouco mais a respeito desse tipo de tecnologia, partindo da definição. A definição é que é uma tecnologia de identificação que utiliza a radiofrequência e não a luz, como no caso do sistema de código de barras para capturar dados. Sua composição é dividida em uma antena, um transceiver com um decodificador e o transponder, normalmente chamado de RF tag ou simplesmente tag. Agora eu vou explicar sucintamente o seu funcionamento. A antena é o meio que ativa a tag para trocar ou enviar informações, o processo de leitura ou escrita, através de um sinal de rádio. As antenas são fabricadas em diversos formatos e tamanhos, com configurações e características diferentes, cada uma para um tipo de aplicação. O leitor, através do transceiver, emite frequências de rádio que são dispersas em diversos sentidos no espaço, desde alguns centímetros até alguns metros, dependendo da potência de saída e da frequência de rádio utilizada. Não difere muito de um leitor de código de barras, em termos de função e de conexão ao restante do sistema. Entretanto, o leitor opera pela emissão de um campo eletromagnético, a chamada radiofrequência, que é a fonte que alimenta o transponder, que, por sua vez, responde ao leitor com um conteúdo
de sua memória. Quando a tag passa pela área de cobertura da antena, o campo magnético é detectado pelo leitor. O leitor, então, decodifica os dados que estão codificados na tag, passando para um computador que realiza o processamento e a transferência dessas informações. Esse é basicamente o funcionamento de uma tecnologia à base da identificação por radiofrequência. Pode passar, Matheus. Bom, agora vamos falar um pouco sobre outras aplicações desse tipo de tecnologia, começando aqui pela imagem número 1. A tecnologia foi desenvolvida originalmente durante a Segunda Guerra Mundial por um físico britânico e foi utilizada pelas tropas inglesas para ampliar a capacidade dos radares. Com o uso dessa tecnologia, através da implementação de transmissores nos aviões ingleses, além de saber com antecedência a chegada das aeronaves no radar, era possível identificar se aquele veículo em questão era aliado ou inimigo. Apesar de contar com os avanços de décadas de estudo, essa tecnologia ainda segue um funcionamento essencial criada nessa época. Na imagem 2, temos um recurso que se popularizou muito nos últimos anos, especialmente em celulares. Seu uso mais comum é o de pagamento por aproximação, do inglês o Near Field Communication, o NFC, mas também é possível gerenciar configurações no dispositivo receptor, transferir dados mais complexos, entre outras funcionalidades. Esse sistema é baseado nos mesmos princípios da tecnologia de identificação por radiofrequência. Na imagem 3, é possível ver um portão de entrada de uma residência que utiliza esse mesmo princípio para permitir a entrada de seus moradores. Esse sistema também pode ser empregado em pedágios para a coleta do dinheiro ou para permitir a passagem de determinados veículos. Na imagem 4, nós podemos ver a etiqueta que utiliza o mesmo princípio que é composto por um chip de armazenamento das informações junto com uma antena para receber e realizar as transmissões, muito utilizado em atacados para controle dos produtos. Pode passar, Matheus. E, nesse próximo slide, nós vamos falar um pouco sobre as referências dessa temática. Nesse slide aqui, nós podemos ver as referências. O número 1 foi o principal livro que o nosso grupo utilizou para montar essa apresentação, mas também precisamos consultar outros referenciais para complementar o conteúdo, como foi o caso número 2, para extrair as estratégias operacionais, o número 3, que abarca os assuntos do sistema de informação, com foco no BI na construção civil, e o número 4, para complementar os conteúdos da tecnologia da informação. Agora eu passo a palavra para a Emily, que vai tratar sobre... Pode passar, Matheus. Que vai tratar sobre os exemplos. Bom, olá pessoal. Eu vou falar um pouco sobre os exemplos trabalhados nos nossos temas e principalmente aplicado à construção civil, mas também a aplicação deles em outros ramos. No exemplo relacionado à estratégia logística da construção, escolhemos debater sobre o Andon, um sistema japonês de classificação por cores e otimização de serviço. Nesse sistema, no meio da construção civil, ele é usado para determinar a trababilidade em cada ambiente ou em cada pavimento de um edifício, de uma obra no geral. A luz em cada ambiente ele tem um interruptor que os operadores deixam em luz verde, amarela ou vermelha, uma dessas três cores. Quando o ambiente está seguro, está trabalhando dentro de sua normalidade, o operador deixa o interruptor verde ligado. Já no momento que tem alguma intercorrência, alguma falta de insumo, algum problema que possa atrasar o serviço, esse pavimento, esse ambiente fica na cor amarela. E já no momento que ele fica vermelho, é quando a equipe não tem mais condição de trabalhar. Seja isso por segurança, por falta de insumo, por falta de mão de obra, algo aconteceu nesse pavimento que os gerenciadores têm que ir até ele, verificar o que aconteceu e consertar para dar continuidade no serviço. Essa tecnologia também é usada, por exemplo, em sets de gravações, justamente para gerar esse controle se em todos os sets está ocorrendo tudo certo e para verificar a funcionalidade. Outro exemplo desse tema de estratégia logística na construção está na famosa, hoje em dia famosa e conhecida, Lean Construction,
que é justamente a tecnologia da construção limpa, onde existe a logística de separação de cada insumo e evitando, assim, desperdícios e retrabalhos. Pode passar, Matheus. O exemplo que a gente trouxe para falar sobre estratégia de sistema de informação e da tecnologia da informação foi um projeto desenvolvido no Reino Unido, França, Finlândia, Itália e Dinamarca, que é o de Servicit, que é a criação de um ambiente 3D que suporta a manipulação direta envolvendo arquitetos, projetistas de interiores, coordenadores estruturais e coordenadores de outras instalações. Esse modelo de projeto é justamente a construção de um ambiente que todas as pessoas possam trabalhar de forma integrada. O BIM, a filosofia BIM na forma mais prática, digamos assim. Ele é um ambiente que as pessoas vão projetar juntas, evitando, assim, retrabalho, incompatibilidade em projetos, e nesse ambiente eles podem ter uma ligação mais direta e tratar de formas mais rápida e didática. Outra coisa também que esse projeto trouxe para reflexão do grupo foi justamente que em algumas formas antigas de se trabalhar, nas aulas a gente viu que o professor citou sobre você trabalhar de forma que você não conhece o final da sua linha de produção. Ou seja, se eu estiver costurando a sola de um tênis, eu não saberia, por exemplo, que jeito é aquele tênis do final. Nesse projeto, todos os envolvidos na parte de criação e de concepção estão vendo e analisando como o projeto ficou, como ele será executado e, por fim, o modelo final. Pode passar, Matheus. O exemplo em tecnologias operacionais, a gente trouxe o estádio 974, que foi um estádio na Copa do Mundo do Catar, onde foi o primeiro estádio da FIFA que era desmontado. Ele tinha capacidade de 44.089 espectadores. A Copa do Mundo no Catar, ele trouxe diversos obstáculos e desafios que ocasionou diversas soluções inteligentes e diferentes para a construção desses ambientes. Por exemplo, o estádio 974 ele foi constituído por containers para gerar esse ambiente confortável e para findar desmontando ele, já que não teria necessidade. E esses containers poderiam ser usados em construção de apartamentos, casas e até mesmo hospitais, já que é uma tecnologia que está sendo usada justamente por isso. Pode passar, Matheus. Já o exemplo que a gente trouxe sobre radiofrequência, que é o sistema que Arthur falou durante a apresentação, a gente trouxe o exemplo dele ser trabalhado durante o canteiro de obras, para a identificação de materiais da estocagem para o ambiente externo, garantindo assim uma segurança para os empregadores e evitando furtos e perca de material, já que essas etiquetas elas seriam colocadas nos materiais e de fácil forma de ser encontrada se acontecer de ocorrer a perda, além de garantir que esses equipamentos permaneçam na obra, evitando que alguém, por querer ou sem querer, leve alguma ferramenta ou algo da obra. Por fim, pode passar, Matheus. A gente, como conclusão do trabalho, a gente pode afirmar que todas essas tecnologias, tanto de informação quanto as operacionais, garantem um maior ganho na produtividade dos trabalhos, uma maior segurança tanto para os empregadores como para quem irá receber a edificação, já que tem um maior controle durante essa construção e durante esse encaminhamento em todas as etapas. Fazendo também, a gente pode perceber um menor desperdício, garantindo uma maior economia. Todas essas coisas são muito bem vistas, fazendo assim que se torne de extrema importância justamente garantir com que a gente consiga pensar nessas novas construções de forma sábia e para garantir uma construção civil no futuro. A gente agradece a todos a atenção e até mais.